Instituto Federal, entre um centro federal de educação tecnológica e uma universidade federal. Uhum. Então, vou responder pelo... Por que o Cefet, o Cefet Minas, juntamente com o Cefet Rio, não aderiram ao modelo Instituto? Porque o modelo Instituto vem com um formato bem definido pelo governo federal e pelo Ministério da Educação. Com distribuição de recursos entre os cursos, entre os níveis de ensino, com amarração entre atividades que devem ser feitas, com um modelo muito bem estabelecido e com amarras que o Cefet MG, em particular, não cabe. Então, se a gente tivesse que aderir ao modelo Instituto, nós teríamos que começar a abrir mão de alguns cursos que a gente criou ao longo desses últimos anos. Por exemplo, teríamos que abrir mão de abertura de cursos superiores. Talvez até fechar cursos superiores. Porque para nos adequarmos a essas amarras que o governo federal colocou para a criação dos institutos. Como isso não era interesse do Cefet, nem da comunidade do Cefet MG, assim como não era do Cefet do Rio, nós preferimos não aderir ao modelo Instituto e continuarmos como Cefet. Isso tem trazido um pequeno problema para a gente, porque o Ministério da Educação tem defendido que nós sejamos também institutos e isso não cabe. Tem causado... Então, a ideia do Ministério seria acabar com os Cefets, todos eles? A ideia do Ministério era que os Cefets todos passassem a ser institutos, inclusive o Cefet Minas. Mas por que, então, o governo federal não determina essa extinção dos Cefets? Porque isso Os Cefets têm força, então? Não, e também seria uma medida impopular, porque o que eles disseram, e foi acordado, é que seria por adesão. Adesão quer dizer uma medida voluntária. Você adere ou não ao modelo, mas se for por imposição, obviamente, poderia ter sido feito. Não foi feito assim, portanto, nós criamos uma situação em que temos os institutos, os Cefets e as universidades. Respondendo a sua pergunta com relação à diferença, os institutos, eles foram criados para oferecer cursos técnicos, cursos de formação de professores, ou seja, os cursos de licenciatura, e eles têm que utilizar 70% dos seus recursos financeiros, isso se reflete em vagas, para essas duas modalidades. Isso quer dizer que sobraria somente 30% para investimento em graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão. É muito pouco. O Cefet está no modelo, um modelo que ele está entre os institutos e as universidades. Nós temos os cursos técnicos, mantemos os cursos técnicos, mas crescemos na graduação no ensino verticalizado, no qual o aluno, ele pode entrar no curso técnico médio, fazer seu curso técnico médio, depois entrar na graduação, aproveitar os conhecimentos técnicos e depois até passar para a pós-graduação. Fazer todo o seu ciclo de educação dentro do Cefet. E com isso nós aproveitamos não só os professores, que são os professores, dão aula nos cursos técnicos, isso é importante ressaltar, dão aula nos cursos técnicos médios, dão aula, esse mesmo professor pode dar aula na graduação e dar aula na pós-graduação. Então nós temos professores que dão aula em 3 níveis de ensino. Os laboratórios são utilizados pelo curso técnico, são utilizados pela graduação e são utilizados pela pós-graduação. Essa verticalização faz com que os recursos possam ser otimizados no seu uso. As universidades, por outro lado, elas estão já concentrando as suas ações no ensino superior. Então e pós-graduação, naturalmente. Então, o Cefet tem um modelo, e da Universidade Tecnológica Federal do Paraná também segue mais ou menos esse mesmo modelo, e que nós fazemos o link a ligação entre o curso técnico e o curso superior, mas fazendo as duas coisas. Às vezes, e podemos até ir à terceira coisa. A terceira coisa seria exatamente a pós-graduação. É importante lembrar que o Cefet tem, inclusive, está com um projeto de doutorado em análise pela CAPES atualmente. Nesse momento, nós estamos em análise pela CAPES com curso de doutorado. Então, nós ofereceremos no futuro muito próximo, cursos técnicos médios, graduação, pós-graduação em nível de mestrado e pós-graduação em nível de doutorado. Professor Grey, pelo que o senhor falou aí, é correto concluir que o Instituto Federal não é melhor do que um Cefet? Do que um Centro Federal? Não, eu não diria isso, não. Eu diria que cada um tem a sua área de atuação, tem sua área de expertise,
e trabalha muito bem nessas áreas. Não há concorrência entre os dois modelos, eles são complementares, e é isso que a gente defende. Nós defendemos que os modelos possam existir harmonicamente. Não há nenhuma, quer dizer, nós temos institutos que têm um nível de excelência muito grande. Não é? Agora, eles têm algumas limitações, por força da regulamentação que fez com que eles têm que seguir. Nós não gostaríamos de ter essas limitações no Cefet-MG. Mas o senhor poderá, não sei, talvez a gente pode pensar que os estados que abriram mão dos Cefetes acabaram perdendo, ou não? Eu não ousaria dizer isso. Porque... Isso pensando que o Instituto, como o senhor falou, tem as suas limitações. Mas é porque os Cefetes lá eram Cefetes, na grande maioria, Cefetes mais novos. A gente costuma separar esses Cefetes, os Cefetes mais antigos, com os Cefetes históricos. Esse Cefet tem um nível, o patamar de crescimento, isso vem ao longo dos anos. O Cefet-MG, tendo 102 anos, mas tendo se transformado em Cefet lá no começo dos anos 80, teve pelo menos 20 anos à frente desses outros Cefetes que eram escolas técnicas. Do ponto de vista, não é é mais de uma evolução natural que acontece em qualquer organismo, digamos, vivo, dinâmico. O Cefet também é uma organização dessa natureza. Então, é natural que nós tenhamos uma diferença que foi efetivamente criada ao longo dos anos. É como se você chegasse e dissesse, olha, eu tenho hoje 20 anos e você tem 40 anos. Quer dizer, os dois podem ter, mas em termos de maturidade, aquele indivíduo com 40 anos tem uma maturidade maior do que aquele indivíduo com 20 anos. Eles podem ter até o mesmo nível de conhecimento, mas em termos de maturidade e de capacidade formativa, nós vamos ter talvez uma experiência maior, e por isso que não... E isso não se ganha com pouco tempo. Então não adiantaria os estados não terem aderido, os outros Cefetes não terem aderido, porque isso não mudaria muito o patamar deles. Nós estamos conversando com o professor Grey Farias Moita, que é o diretor do campus do Cefet aqui de Contagem. Eu queria entender ainda isso melhor, professor. Claro. O senhor disse que o Cefet vai ter doutorado, não é isso? Isso. Quer dizer, Minas, como o professor disse, só Minas e o Rio de Janeiro tem hoje o Cefet no Brasil, porque os outros estados que tinham o Cefet optaram